Do Vasco, expectativa grande do torcedor é no sonho da Casa Nova, uma nova arena para o Vasco. Dá só uma olhada. Não é de hoje que as modernas arenas do futebol brasileiro vêm pautando o debate esportivo no país. Desde 2014, uma série delas foi inaugurada para a Copa do Mundo, além do Allianz Parque e da Arena do Grêmio, cada uma com um respectivo modelo de negócios. Outros tantos projetos, porém, custam para sair do papel. É comum que apareçam maquetes, modelos em 3D e até o nome das possíveis empresas envolvidas, mas nada que tome proporções mais concretas. Foi assim, por exemplo, com o Flamengo, que ainda sonha ter o estádio próprio, ou com o Santos e o São Paulo, que planejam reformar a Vila Belmiro e o Morumbi. Não é um negócio assim que você vai construir do dia para a noite. É um projeto que exige anos de estudo, de pesquisas, de avaliações, de conversas com potenciais investidores. É papel também da imprensa e do próprio público tentar entender melhor o que está por trás, né, desses projetos. Às vezes, realmente, o clube está só no início de uma conversa, até é só uma intenção de projeto. Neste ano, o tópico voltou à tona com o início da construção da nova arena do Atlético Mineiro e, mais recentemente, com o anúncio do presidente Alexandre Campelo sobre a construção da nova Arena de São Januário, numa parceria entre Vasco e W Torre, a mesma construtora que transformou o antigo Palestra Itália na principal arena multiuso da América Latina. O documento anunciado é um memorando de intenção que prevê para o primeiro semestre de 2021 a captação de recursos e a aprovação do licenciamento da obra. Acho que a gente tem que aguardar o desenrolar das coisas, até porque o São Januário está inserido num contexto diferente do Allianz, né? O entorno com características diferentes. O mercado de São Paulo é diferente do mercado do Rio, então a gente realmente tem que ver o que a W Torre pensa para suprir a falta da bilheteria, né? O anúncio do Vasco ainda é questionado por especialistas e levanta diferentes pontos de vista na imprensa. Mas e o torcedor? Será que ele aprova a construção de uma nova arena em São Januário? Com a reformulação de São Januário, vai aumentar o número de vendas de bilheteria, vendas de camisa e itens licenciados. O clube pode realizar ações de marketing. Tem o planejamento de inserir um estacionamento dentro do estádio e é mais uma forma de dar comodidade ao torcedor, segurança e aproximá-lo cada vez mais do clube. Se o presidente Alexandre Campelo cumprir com o que ele falou na live de aniversário do Vasco em seu canal no YouTube, de manter pontos importantes e simbólicos para a torcida na reforma de São Januário e não elitizá-lo, não tirar o espaço das pessoas mais pobres, eu acho que ele pode ir num caminho diferente dessa tendência. Pois é, torcedor, resta agora aguardar os próximos capítulos desse que pode ser um importante passo para a centenária história cruzmaltina. Como você vê esse importante passo que começa a ser dado aí pelo Vasco, Fábio Azevedo? Tem o Vasco, tem o Atlético Mineiro também com a sua nova arena. Qual a sua opinião, amigo? Abel, assim, são pontos distintos, né? O Atlético já avançou, já está na construção, já tem esse investidor. O Vasco, através do seu atual presidente, apresentou um memorando, uma intenção de construir, ou melhor, de reformar o estádio São Januário a partir do segundo semestre do ano que vem. Mas tudo passa também por um processo de eleição. É fundamental que o Vasco modernize o seu estádio, que obtenha novas receitas, captação de um novo espaço dentro do seu estádio? Claro que sim, melhorando os acessos ao estádio, aumentando a capacidade,
tendo camarotes com boa visibilidade, que hoje os camarotes do Vasco estão numa posição muito ruim dentro do seu estádio, porque foram camarotes construídos para dar um jeito dentro de São Januário, um estacionamento e, principalmente, um estádio que funcione 7 dias na semana, não somente em dias de jogos. É fundamental, sim, mas tem que se ver em que condições vai acontecer. Você vai repassar para uma empresa o direito de usar esse estádio durante 20, 30 anos e depois você assume? Isso é uma questão. Como fica a bilheteria desse estádio? Enfim, tem uma série de questões que tem que passar, mas é importantíssimo dar esse passo à frente. Tem clube que acha que não precisa. Já tem um estádio X em que ele joga e assim vai tocando. Mas eu acho que todo time grande tem que ter o seu estádio próprio, rentável, e acho importantíssimo esse passo do Galo, que já está à frente, e o que o Vasco quer dar também. Fábio, legal ter você aqui com a gente, até porque a gente sabe que você tem muita informação, enfim, a respeito principalmente do Vasco da Gama. Eu queria te perguntar exatamente pelo fato de termos eleições no Vasco, né? Porque tem gente que vai lá, você mesmo lembrou e destacou, por enquanto é só um memorando, ainda vai depender de recursos e tal. Tem gente que vê por um lado, olha, é melhor esperar, pode ser só uma jogada política, não tem nada certo. E tem gente que já vê de outra forma. Qual a sua visão, assim, a possibilidade disso ir para frente e realmente ser colocado em prática? Você vê que é grande, é muito possível, ou não, ou é difícil dizer e é melhor esperar? Olha, Bel, eu prefiro esperar um pouco, mas o passo foi dado, porque até então, qual é a história de São Januário? Rapidinho para o torcedor entender, quem não acompanha muito o Vasco. O Vasco não podia jogar o campeonato local, a Liga Carioca, porque era acusado pela Liga de que não tinha um estádio. E aí os seus sócios, lá na década de 20, pegaram com recursos próprios e construíram o estádio de São Januário, que foi o maior da América Latina durante alguns anos. Depois perdeu esse posto. E aí o Vasco, ao longo do tempo, um estádio que tem história, né? Ali teve discurso presidencial, partida de soldados para a Segunda Guerra Mundial, o Vasco precisa modernizar o seu estádio e sempre teve esse discurso, mas nunca foi colocado em prática. Várias maquetes foram apresentadas. Dessa vez tem um memorando. Ah, mas se o Alexandre Campelo não for reeleito, o próximo presidente ou pega esse memorando e conversa com a W Torre, ou, olha, não vou seguir, tem um planejamento, existem candidatos que já têm planos com outras construtoras. O importante é pensar no futuro do Vasco, e o futuro passa por essa reforma, sim, e do entorno, como lembrou o entrevistado na matéria do Fernando Caetano. Vamos aguardar. O Abel colocou aqui uma observação muito importante, né? Ano eleitoral, tudo muda, tudo fica mais complicado, mas que a ideia é bacana, de fato é. A gente segue falando sobre futebol carioca aqui no Tarde Redonda, lembrando que a nossa hashtag está à sua disposição, hashtag Tarde Redonda. Manda sua mensagem que dá tempo, daqui a pouquinho você aparece aqui na tela para debater com a gente. Mas quem aparece agora é o nosso repórter, o Flávio Amêndola, com notícias ao vivo do Flamengo. Tudo bem, Amêndola? Seja bem-vindo. Tudo bem, Liv? Uma boa tarde para você, para o Abel, para o Fábio Azevedo, para o Rodrigo Bueno, para todo mundo que está acompanhando o Tarde Redonda. Um dia que